Quero saudar a igreja na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, já oramos, né? Já, meu irmão aqui já me apresentou diante de Deus. E que Deus venha nos usar aqui para aprendermos a sua palavra. Hoje eu estou aniversariando, viu, igreja? Não aniversário de idade que eu vim ao mundo, que vai ser o mês que vem, dia 17 do mês que vem. Mas hoje faz 22 anos que eu aceitei ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, né? E desde de manhã que eu estou assim emocionada, feliz, porque eu acredito que todos nós se lembram como foi o dia da sua salvação, né? E ali, irmãos, naquele dia, quando eu decidi aceitar o Senhor Jesus, eu já frequentava a missão evangélica como visitante, fazia algum tempo. A irmã Claudiana, que eu chamo de minha mãe na fé, minha prima, Deus usou muito aquela serva de Deus com estratégias para me levar a conhecer o Evangelho. E eu já era visitante da igreja, já tinha passado algum tempo visitando a missão evangélica, que eu aceitei o Senhor lá. Mas não tinha tomado a decisão, não tinha dito verdadeiramente que ia ser um membro da igreja e realmente deixar o Senhor Jesus ser o Senhor de minha vida. E eu, irmãos, na época, eu aceitei em agosto, né? E meu aniversário é em setembro. Meu aniversário seria de 18 anos. E a gente, como todo jovem, né? Acha que ao chegar aos 18 é o dono da sua vida, é independente, porque pela lei, né? Nós temos maior idade aos 18, pela lei brasileira. Então, eu não vi a hora de eu chegar aos 18 anos para dizer assim, pronto, agora eu mando na minha vida. Mas graças a Deus que eu fiz o certo, dei minha vida para Jesus mandar. Glória! Aleluia! E eu lembro, irmãos, que naquele dia, só compartilhando aqui com vocês um pouquinho do meu testemunho, naquela noite, aliás, eu tinha dito a todas as meninas, minhas amigas da rua, que eu ia ser crente, que era como a gente dizia, né? Vou ser crente, hoje eu vou ser crente. E se vocês virem quanta gente foi para o culto para ver se eu ia realmente ser crente, glória a Deus, né? Mas na hora de sair de casa, eu lembro como se fosse hoje, papai não quis deixar eu ir para a igreja. Hoje a gente entende, porque a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? E naquela época a gente, filha, obedecia aos pais. E eu lembro que eu ali muito triste, chorando e conversando com o papai. Eu acho que eu usei meu repertório de argumentos com o papai todos, porque foi uma conversa de 1 hora e mais de 1 hora e meia mais ou menos, porque foi o tempo do culto todinho. E ali, quando eu vi que não tinha solução, conversando com ele, não tinha solução, eu ali ainda dando meus primeiros passos na fé, mas já pedindo a Deus, Senhor, me dê estratégia, me dê sabedoria aqui, como é que eu vou fazer. E aí fiz um chá. Nesse chá que eu fiz, um chá assim bem calmante, camomila, erva doce, dei ali a papai. Papai adormeceu, resumindo a história, é uma providência de Deus. E ali, irmãos, eu com medo de sair pela porta da frente e ele não se acordar, eu saí pela janela, pulei a janela do quarto da gente, que era o quarto das meninas, né, das moças da casa, eu, Veridiana e Natália, e pulei uma porteira maior que eu, para poder sair pelo quintal e assim chegar na igreja. E quando eu cheguei na igreja, devido a eu ter ido de carreira, com medo dele acordar e vir atrás, porque ele tinha dito mesmo que eu não ia, se fosse possível me dava até uma surra. Aí cheguei na igreja ofegante, né? E a missão, ela antes das igrejas antigamente, né? Na época que eu me converti, antes da porta principal, tinha como se fosse um murinho baixo. Acho que os irmãos se lembram, aquela igreja ali perto do Seu Chico, né? Aí, ali perto do supermercado de São Francisco, que a gente chama Seu Chico. Então, eu cheguei ali na igreja, ofegante, cansada da carreira, e parei um pouquinho no muro para me recompor, para não entrar assombrada na igreja, né? E me recompondo ali, e ao mesmo tempo pensando se eu ia fazer a coisa certa da minha vida. Porque a gente, filho, acostumado a crescer obedecendo os pais, diante do comportamento de papai também, né?
Você pensa, será que eu estou fazendo certo? Mas graças a Deus, como já havia uma pequena base bíblica em mim, desse 1 mês que eu passei frequentando a igreja como visitante, eu sabia que estava assim fazendo certo. E eu ali resolvi dar minha vida mesmo ao Senhor Jesus. E quando o pastor fez o apelo, irmão, eu cheguei e faltavam pouquíssimos instantes para o apelo. Quando o pastor fez o apelo, a primeira vez que ele falou, quem quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu já entrei na igreja assim, ó. Eu, de braços levantados, para a honra e glória do Senhor Jesus. E até o dia de hoje, o Senhor tem me sustentado. Sei que não sou perfeita, sei que tenho falhas, mas graças a Deus, o Senhor tem me sustentado. Para a honra e glória do Senhor, papai que foi contra na época, também veio aceitar o Senhor. Hoje ele dorme no Senhor, porque morreu, graças a Deus, salvo em Cristo Jesus. Minha mãe também aceitou ao Senhor. Minhas irmãs, para a glória de Deus. De minha família original, só ainda não aceitou a Jesus meu irmão mais novo, Jairo, e meu irmão mais velho, Jorge. Porque Jorge não morava mais com a gente, já tinha ido embora, desde os 16 anos que ele foi embora, né? Seguia as Forças Armadas. E meu irmão mais novo é aquela pessoa, ele conhece a palavra, ele teme a Deus, né? De certa maneira, ele tem um respeito, temor do respeito, não o temor do medo, né? Mas ainda não quis compromisso. Eu digo isso a eles, que ele não quis compromisso, né? Ele não é idólatra, não segue a nenhuma outra religião, mas ainda não quis compromisso com o Senhor. E graças a Deus, irmãos, que hoje eu ganhei uma família maravilhosa, que é a família espiritual. Às vezes a nossa família carnal não nos corresponde como nós queríamos, mas Deus é tão maravilhoso que nos dá uma família espiritual. Pessoas que oram por nós, pessoas que se preocupam por nós, amém? Só compartilhando aqui com vocês essa alegria, viu? 22 anos nos caminhos do Senhor. Meus queridos, abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 6. Do versículo 9 ao 13. Vai ser a nossa leitura bíblica, então podem ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículos 9 em diante. Nossa pregação hoje tem por título: A nossa fé e obediência a Deus podem livrar nossa família do mal. Amém? Você crê nisso? Quem crê, diga amém, porque amém significa que assim seja. Então eu creio que a nossa fé, a nossa obediência a Deus pode livrar nós e a nossa família do mal. Vamos lá para a leitura bíblica em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 9. Está escrito na palavra do Senhor. Irmãos, estou precisando usar óculos, por isso que eu estou aqui olhando a Bíblia lá de longe, mas vai dar certo. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que é espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, aleluia. E entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, aleluia. E de tudo que vive, de toda a carne,
2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tomas para ti de toda a comida que se come, ajunta para ti e te será por mantimento, para ti e para eles, os animais. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Já oramos, mas vamos só apresentar a palavra ao Senhor, né? Bondoso Senhor Jesus, graças te damos pela tua palavra, Senhor, viva e eficaz, pela tua palavra que subsiste até os dias de hoje e subsistirá para sempre. Obrigado, Deus, porque pela tua palavra podemos ver exemplos de homens e mulheres tementes a ti e podemos aplicar esses exemplos à nossa vida. Nos dá sabedoria, Espírito Santo de Deus, para entendermos e aplicarmos a tua palavra nas nossas vidas. Amém. Podeis sentar, amados do Senhor. Meus queridos, nós vimos aqui uma leitura conhecida da igreja. E você pode dizer, o que é essa leitura do fim do mundo, da arca, o mundo que acabou-se no dilúvio, tem a ver com o culto da família? Vamos ver, vamos descobrir. Noé era um homem que agradava a Deus. Se você deixar sua Bíblia aí aberta na leitura, e você olhar o versículo anterior, versículo 8, certo? A gente viu a partir do 9, né? Mas o versículo 8 diz que Noé era um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Então, ele agradou o Senhor no meio de uma geração corrompida, pecadora, perversa, maligna, cujo pecado era tão grande que Deus decidiu que ia expirar toda a vida sobre a terra, como nós lemos na leitura. Deus decidiu que não ia mais deixar fôlego de vida sobre a terra, exceto a vida de Noé e da sua família, que foi protegida por Deus por causa de Noé, e também 2 animais de cada espécie, macho e fêmea. Deus pediu a Noé a construção da arca, um projeto de longa duração. Não foi de um dia para o outro que Noé construiu uma arca daquele tamanho. Eu não trouxe aqui as medidas da arca atualizadas, porque o nosso foco realmente é falar sobre o projeto de Deus na vida de Noé, para assim livrar a família, ele e a família dele do mal, tá certo? Mas os irmãos já imaginam, para caber de todo animal daquela época, 2 dentes devia ser bem grande, né, irmãos? E os estudiosos estipulam que foram necessários 120 anos na construção dessa arca, ou seja, 1 século e 2 décadas, para que Noé construísse essa arca. Um projeto de longa duração que consumiria de Noé muitos anos de sua vida. Noé, porém, não se omitiu e praticamente passou a viver para o projeto de Deus na vida dele, em obediência e em fé. Primeiro, fé, porque até então não tinha havido dilúvio sobre a terra. Esse foi o primeiro, né? O dilúvio, essa chuva tempestuosa de 40 dias, 40 noites, não tinha havido. Então Noé nem sabia o que era que ia acontecer. Ele contemplava pelos olhos da fé, porque a Bíblia não diz que a fé é aquilo que a gente não vê, né? Mas acredita. Então ele nem sabia o que ia acontecer de fato, que era o dilúvio, mas teve fé e acreditou na palavra de Deus e foi obediente e começou a construir a arca. Começou e terminou o que Deus lhe pediu para fazer em sua vida, ciente de que estava alcançando a sua salvação e a proteção da sua família. Porque Deus disse para ele que se ele fizesse a arca, se ele obedecesse, então o Senhor iria colocar na arca ele e a sua família. Noé, irmãos, o nome de Noé, eu achei interessante trazer para nós o significado, porque significa descanso. E as pessoas da época de Noé, elas colocavam o nome nos filhos de acordo com a personalidade que queriam para o filho, né, ou que o filho tinha.
E Noé, então, era um homem descansado, como a gente pode dizer assim. Não no sentido de ser preguiçoso, mas no sentido de ser paciente. Noé era aquela pessoa paciente, obediente e coerente. E foi fazer o que Deus lhe pediu. Ele se destacando no meio de toda uma geração corrompida e perversa. Noé, meus queridos, poderia muito bem ter vivido como a sua geração, para não ser visto como alguém do contra, para não ser visto como alguém diferente dos demais. Sua geração vivia como se Deus não existisse. E nós podemos verificar isso lá em Mateus. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 24, versículos do 37 ao 39 está escrito: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que as pessoas viviam como se Deus não existisse, tocando sua vida para frente, fazendo seus projetos. E a Bíblia registra que apenas Noé andava com Deus. Ou seja, Noé andava na contramão da sua geração. Enquanto a geração cuidava dos seus afazeres, dos seus prazeres. E eu confesso aos irmãos que eu meditava tanto nessa frase aqui: casavam-se e davam-se em casamento. Porque eles quer dizer a mesma coisa? Casavam-se e davam-se em casamento. Dá a entender que é a mesma coisa, né? Mas eu entendo agora que, como a terra estava tão cheia de pecado, era como se as pessoas não estivessem mais honrando os casamentos. Ou seja, eu me casava, mas depois eu não gostava do marido que eu tinha, eu deixava ele e me dava em casamento a outro. Foi essa a conclusão que eu cheguei, certo? Eu, a missionária Vitória. Não estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso. Estou dizendo que eu interpretei dessa maneira, né? Então viviam aquela vida assim, desregrada, e devia ser uma vida tão desregrada, meus irmãos, que fez Deus ter vontade de extirpar da terra todo o fôlego de vida. E nós prestemos atenção que Deus, Ele é muito misericordioso. Ele sempre dá chance do homem voltar para Ele, do homem se ajeitar com Ele. Mas chega um momento que Deus também é Deus de justiça, e Ele tem que fazer a justiça sobre a terra. Então, quando o pecado está demais, o Senhor ele chega, às vezes, com soluções drásticas para que as coisas sejam feitas. Foi assim no Velho Mundo, quando Deus acabou com o Velho Mundo. Foi assim com Sodoma, foi assim com Gomorra, né? Mas o Senhor ele não faz nada antes de avisar e antes de ter compromisso com aquele que eu segue, aquele que eu tenho, aquele que eu adoro. E dessa maneira, irmãos, infelizmente, muitos da geração de hoje estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Como se fosse apenas uma história que alguém contou. E estão vivendo suas vidas sem pensar na volta de Cristo. No entanto, Noé resolveu viver em comunhão com Deus. Ele podia, não podia, irmãos? Aí todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer também. Eu vou lá fazer arca, o povo vai me chamar de louco. Imagino que ele deve ter sido zombado, ridicularizado por estar seguindo o plano de Deus na vida dele. Por muitos está dizendo: rapaz, deixa de perder tempo, em vez de você estar aí fazendo essa arca, venha para cá comer e beber conosco, se casar e dar em casamento como a gente está fazendo. Mas Noé não, ele resolveu viver em comunhão com Deus, buscando em primeiro lugar o Senhor na sua vida. Como está registrado lá em Mateus, todos conhecem, 6,33, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. O tempo de construção da arca, e essa tarefa ter sido dada a um homem, que foi Noé, mostra-nos a misericórdia de Deus, dando tempo para que a humanidade se arrependesse. 120 anos, onde Noé, ao construir a arca, também foi pregoeiro da justiça. Nós podemos ver essas passagens que a Bíblia ela é um livro maravilhoso. A gente sabe que ela é a revelação do Senhor para nós.
Então, coisas que o Senhor nos diz no Antigo Testamento, Ele confirma e dá mais detalhes no Novo Testamento, não é assim? É a revelação completa e perfeita de Deus. Então, abre sua Bíblia comigo ali, em 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito assim, 2 Pedro 2, 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, queridos, durante a feitura da arca, Noé era pregoeiro. O que é pregoeiro? Quem prega. Estava ali pregando a justiça, pregando aquelas pessoas da sua geração o que iria acontecer, que o Senhor iria mandar o dilúvio. E Deus, pelas suas misericórdias, que a gente já leu em Jeremias, em Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vocês já sabem, a gente já conhece o nosso Deus amoroso. Nós temos o exemplo de Jonas, profeta Jonas, quando foi pregar em Nínive. Deus tinha determinado que iria destruir aquela cidade, mas diante da pregação de Jonas, quando houve arrependimento, Deus também mudou, né, a sua posição e não mais destruiu, porque onde tem arrependimento, tem abundância da graça de Deus. Amém? Então, irmãos, com certeza, durante esses 120 anos, muitas vezes é o tempo de vida de alguém, e muitos nem chegam a essa idade, nem chegam a 100 anos, né? Vou deixar bem. Teve tempo de sobra para essas pessoas verem Noé fazendo a arca e pregando para elas se arrependerem. Isso está confirmado lá em 1 Pedro, aí volta aí um pouquinho, no capítulo 3, versículo 20, que vai confirmar essa palavra que diz assim: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Ou seja, a alma de Noé e mais 7, né? Como a gente viu no versículo anterior. Então, olha, em outro tempo, esse povo foi rebelde quando a longanimidade, ou seja, a paciência de Deus esperava por eles 120 anos, para que eles entrassem em comunhão com Deus e assim escapassem da justiça divina. Da mesma forma, meus irmãos, foi-nos designada a tarefa de pregar. Assim como foi designada Noé na sua época, a tarefa de pregar a palavra, da mesma forma foi-nos designada a tarefa de pregar. Em Marcos 16, 15, conhecidíssima essa leitura dos irmãos, está a grande comissão do Senhor para nós: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, para todo crente, todo cristão, essa comissão, tá certo? Não é só para os líderes, não é só para os irmãos que têm cargo na igreja, mas é para toda a igreja. É pregar o evangelho a toda criatura. Na preparação de todos para a volta de Jesus e o juízo final. Para a nossa família, irmãos, já falando aqui agora no seio da nossa família, muitas vezes nos é difícil convencê-los a pensar como nós sobre as coisas celestiais, usando somente palavras. Quem aqui tem alguém da sua família que ainda não conhece ao Senhor Jesus e quer que essa pessoa conheça? Quem aqui já sentiu dificuldade de falar a palavra para essas pessoas? Todos nós, né, irmãos? Se você não tem alguém da sua casa, como as meninas aí, Camila e Joyce, né? Glória a Deus, que toda a casa delas é cristã, como nosso dirigente, né? Nosso missionário Sid Clay, toda a casa dele é cristã, a família dele, né? A família nuclear, o núcleo, nossa irmã Cida também, e tantos aqui têm esse privilégio, mas tem um primo, tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem alguém da sua família. E nós, muitas vezes, temos dificuldade de pregar para eles usando somente as palavras, porque muitos deles ainda não querem nem nos escutar. Jesus mesmo já disse, lá em João 4,44, que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Então, isso é bíblico, é complicado.
Portanto, nós devemos viver uma vida de fé e obediência a Deus, para que, pelos mistérios divinos e pela misericórdia de Deus, nossos familiares alcancem a graça da salvação, como a família de Noé alcançou por causa dele. Lá em 1 Pedro 3,1, tem um versículo que, embora se refira mais às mulheres, falando assim, exortando as mulheres, mas nos dá uma dica de que podemos ganhar vidas para Jesus por meio do nosso modo de nos comportar. Quando ele diz, lá, que as mulheres cujos maridos não conhecem ainda o Senhor, que elas tenham um bom comportamento e assim, com aquele porte delas, de santas, elas possam ganhar os maridos sem palavras, Isso não quer dizer, igreja, que nós vivamos sem pregar a palavra. Não. Escute, vamos entender a palavra do Senhor nesta tarde. Mas isso quer dizer o que para nós? Quando a Bíblia diz que a gente deve pregar não só com a palavra, mas também com o nosso comportamento. Que nós vivamos em obediência a Deus. Que nós vivamos por fé, mostrando às pessoas pelo nosso testemunho, demonstrando pelo nosso viver uma vida cristã. Amém? Lá em Tiago 2:12, Tiago capítulo 2, versículo 12, a parte A, diz uma frase muito interessante. Assim falai, assim procedei. Ou seja, se eu prego o amor, eu tenho que viver o amor. Se eu prego o perdão, eu tenho que viver o perdão. Se eu prego a amizade, eu tenho que viver a amizade. Se eu estou pregando a Cristo, eu tenho que viver a Cristo, Deixar Cristo viver por minha vida. Devemos sim pregar a palavra, sim. Mesmo que seja difícil, mesmo que não queiram escutar, mas pregue. Porque a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, agora eu quero que vocês abram, que a gente vai ler juntos. 2 Timóteo, no capítulo 2. Olha o que a Bíblia diz para nós. 2 Timóteo, capítulo 2. Glória a Deus. No versículo do 2 ao 4. Perdão, irmãos. Capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Do versículo 2 ao 4. Está escrito para nós: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Então, irmãos, quando aqui no versículo 2 diz que a gente deve pregar a palavra de Deus insistentemente, porque esse verbinho aí, instes, é de insistir, em tempo e fora de tempo, quer dizer que em tempo é quando eu tenho oportunidade. Às vezes Deus é tão maravilhoso que nos abre oportunidade. Mesmo o inimigo das almas fazendo o possível para você não pregar para os seus, mas aparecem oportunidades em que Deus te usa para pregar. Então, em tempo é quando eu prego diante de uma oportunidade que me foi dada para pregar. E fora de tempo é quando eu prego com o meu testemunho de vida. Eu não estou tendo condições de falar, mas eu estou tendo condições de demonstrar em mim que Deus existe, que Deus me fez uma nova criatura e que Deus está me usando como luz e como sal da terra. Amém, meus queridos? Que Deus possa nos abençoar nesta tarde. Estamos só nós cristãos aqui, não tem nenhum não cristão. Mas se alguém está me escutando, de repente que nem eu, está aí perto da igreja, escutando essa mensagem, decidindo se aceita ou não a Jesus como seu Salvador, aqui está a oportunidade para que você venha e aceite esse Deus maravilhoso que quer salvar a sua vida e a vida da sua família. Irmãos, a Bíblia diz que um é o que planta e um é o que rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós estamos aqui para jogar sementes.
A semente é a palavra do Senhor. Então que a gente continue insistindo, jogando sempre a sementinha da palavra de Deus nos corações. E ao tempo certo, o Senhor nos dará a vitória. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo, de ter trazido aqui a palavra do Senhor. E tomei isso, irmãos, como uma confirmação do que Deus quer na minha vida, né? O Senhor já tem feito grandes coisas por nós. Mas o Senhor, eu digo ao Senhor, enquanto nós estamos aqui, nesta terra, quando amanhece o dia, a gente acorda com esse dia que amanhece, está vivo, é porque Deus ainda quer fazer algo por meio da minha e da tua vida. Porque quando a gente não tiver mais o que fazer aqui, Ele vai nos levar para perto dele. Amém? Glória a Deus por isso. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.